Olá, pessoal! Como motivar a minha equipe? Adriana, como eu faço para motivar a minha equipe? Principalmente agora em tempos de trabalho remoto ou híbrido, com metade da minha equipe em home office, metade no escritório, ou todos em home office. Como eu faço para motivar a minha equipe? Este é o assunto do vídeo de hoje. Então, fica comigo porque é um tópico muito importante. Eu sou a Adriana Preto Hutzen, psicóloga, trainer de inteligência emocional e sistêmica para líderes e organizações. Então, vamos lá, vamos ao assunto do vídeo de hoje. Bem, pessoal, essa é uma demanda, né, muito constante assim, dos líderes que eu atendo e também dos RHs que me buscam para desenvolver, né, os seus líderes, as suas lideranças. E agora, em tempos de pandemia, em tempos de trabalho remoto ou híbrido, isso se torna um assunto mais sensível ainda, né? Mais relevante ainda, porque as pessoas estão muito impactadas com tudo que está acontecendo, né? Isso afetou muito o engajamento, isso afetou muito a motivação. Muitas pessoas, infelizmente, foram desligadas, né? Outras tiveram os seus salários reduzidos. A gente perder o contato, né? Olho no olho, dia a dia, enfim. Para algumas pessoas, né? Para alguns líderes, foi uma adaptação, né? Importante. Mas, para outros, a gente vê que outras pessoas estão encarando isso muito bem, né? Estão se adaptando muito bem, estão conseguindo funcionar muito bem, né, com o trabalho remoto ou híbrido. Tanto é que a gente já vê que esta é uma tendência que veio para ficar, né? Que muito provavelmente muitas pessoas e algumas empresas já anunciaram isso, né? Que não vão voltar totalmente 100% no presencial, mas vão abrir a possibilidade, né, deste trabalho ou 100% remoto ou híbrido, além da possibilidade do 100% presencial. Então, estamos vivendo aí um momento de profundas mudanças, de profundas transformações, né, na nossa sociedade, no modo como nós vivemos, como nós nos organizamos, e isso impacta diretamente na nossa motivação, né, no nosso engajamento para com o nosso trabalho. Isso exige toda uma reorganização da nossa vida, da nossa rotina, das nossas metas, das nossas prioridades, né? Então, vamos focar aqui comigo hoje nesta parte da motivação. Adriana, eu sou líder, estou com dificuldade de motivar a minha equipe. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer para você, líder, é que ninguém motiva ninguém. Como assim, Adriana? Tu acabou de dizer que ia falar de motivação. Estamos falando de motivação. O primeiro ponto que eu quero esclarecer com vocês, pessoal, é que, na verdade, a gente não tem o poder de motivar a outra pessoa. A gente pode, sim, e deve aprender a oferecer os estímulos corretos, né? Lembram que no vídeo anterior, para quem não viu ainda, vê lá, né? Nessa série de vídeos aqui que nós estamos gravando sobre inteligência emocional e sistêmica para líderes, né? Liderando com inteligência emocional e sistêmica, já temos um vídeo, né, que está online, então quem não assistiu corre lá para ver. E lá eu citei vários pontos importantes do papel de liderança, né? E citei também que o melhor estilo de liderança é o individualizado. E hoje nós vamos começar a entender melhor por quê. Então, pessoal, por que ninguém motiva ninguém? E sim, a gente pode estabelecer, né, ou oferecer os estímulos corretos. Justamente porque entendendo a liderança, né, que o melhor estilo de liderança é o estilo individualizado e não a gente querer colocar todo mundo no mesmo saco e querer tratar todo mundo da mesma forma, né, já que as pessoas não são iguais, né, cada ser humano é único, é diferente, vai vir com as suas características, também vai se motivar por questões diferentes, né? Então, se cada ser humano tem a sua personalidade, cada ser humano também tem as suas fontes primordiais de motivação.
e não adianta a gente querer oferecer o mesmo estímulo a todos. Então, ponto número 1, né? Ninguém motiva ninguém. A gente pode sim aprender a que estímulos, né, que necessidades psicológicas, que fontes primordiais de motivação tem este colaborador da minha equipe. E aí são estes estímulos que eu vou procurar estar oferecendo no meu dia a dia de trabalho, né, nas minhas interações com esta pessoa. É assim que eu vou poder estar oferecendo os estímulos corretos. E é claro que cabe ao outro pegar a minha mão, né? Eu ofereço a mão, o outro tem que querer pegar. Então, cabe ao outro aceitar estes estímulos, né? E utilizá-los, então, como fonte de motivação, certo? Ponto número 2. Você, em primeiro lugar. Como assim, Adriana? Né? Tá ficando louca. Estamos vivendo aí, né, um tempo onde muito se fala em empatia, em compaixão, né, em colaboração, e tu me vem com essa frase egoísta de você em primeiro lugar. Calma lá, pera lá, pessoal, não é egoísmo, não é egoísta, não, né? Isso é uma questão de autocuidado, e sim, a empatia e a compaixão continuam sendo muito importantes, eu vou falar disso na sequência também. Mas olha só, para a gente poder servir ao outro, né, para que nós possamos estar no nosso melhor para os outros, né, precisamos estar primeiro, né, sermos o nosso melhor, né, estarmos no nosso melhor com a gente mesmo. Então, quando eu digo você líder em primeiro lugar, isso significa que nós somos os primeiros responsáveis pela nossa motivação. A responsabilidade, né, por motivar ou por, enfim, né, por motivar as outras pessoas, na verdade, o líder, ele pode sim e deve aprender a dar os estímulos corretos, né, mas um estímulo muito importante também é este líder aprender, né, e ensinar a sua equipe através do próprio exemplo de que os primeiros grandes responsáveis pela nossa motivação somos nós mesmos, né? Nós precisamos aprender a identificar o que nós estamos precisando e buscar isso para ficarmos bem, né? E a gente vai falar, tá, sobre essas necessidades psicológicas aqui na sequência também. Mas esse é um ponto muito importante, né? Ainda hoje eu percebo que muitas pessoas acham que a questão assim, do autocuidado é frescura, né? Não. Primeiro trabalho, segundo trabalho, em terceiro trabalho, em quarto trabalho, em quinto eu, né? Em quinto eu, em sexto, né? Sei lá, em décimo a família. E aí, pessoal, isso não é sustentável, né? Ninguém consegue... sendo workaholic, né? Ninguém consegue ser o seu melhor, estar no seu melhor e entregar os melhores resultados o tempo inteiro sem se cuidar, sem recarregar as próprias baterias. Isso é humanamente impossível, né? Até as máquinas precisam de recarga, até o celular que eu tô filmando aqui precisa recarregar a bateria, ligar na luz, né? Nós também. Isso é uma necessidade, são necessidades também fisiológicas do nosso organismo, né? Então, cuide-se, dê este bom exemplo para a sua equipe, né? Aprenda a se organizar no tempo, né? E a criar uma rotina onde você possa estar contribuindo, né? Cultivando a sua saúde integral. Uma rotina em que você tenha cuidados com a sua saúde física, com a sua saúde mental, né, com a sua saúde emocional, com os seus vínculos, né, as suas relações afetivas. Uma rotina que promova a sua saúde integral, né, lhe considerando como ser humano integral, sistêmico que você é, né, que somos. Porque nós temos várias áreas na vida, não só o trabalho. E uma área da vida influencia em todas as outras, né, de forma sistêmica. Os resultados de uma área transbordam para outra. Então, se a gente deixa um furo muito grande em uma área, esse furo vai drenar a nossa energia.
Então é importante que você, líder, esteja atento a isso e crie uma rotina saudável para você, né? Atendendo às suas necessidades como um todo. E isso vai servir de ótimo exemplo para a sua equipe, né? Se você tiver no seu melhor, você também vai ficar mais motivado e produtivo, né? E vai poder ficar mais, estar mais, né? E melhor a serviço da sua equipe também. Estar mais disponível para a sua equipe, né? E na sua melhor versão. Então, o que mais, né? Dentro disso, deixa eu destacar aqui para vocês, né, que isso não é nada incomum, né, porque um cargo de liderança, ele é uma grande responsabilidade, né, ele vem com grandes responsabilidades. Ser líder é ser líder de pessoas, é liderar uma equipe, né, é gerir uma equipe, é ser um gestor de pessoas. Então, é um cargo que vem com responsabilidades complexas. E aí, não é nada comum, né, eu receber para atendimentos de coaching, de psicoterapia, né, ou até assim, conversando, né, em intervalos de treinamentos, né, durante os treinamentos os líderes vão se dando conta e vão compartilhando essas questões também, né, e vão evoluindo nelas e vão crescendo nelas, de conhecer muitos líderes estafados, esgotados, né, assim, totalmente workaholic e já com muitos sintomas de burnout, né, de esgotamento, que leva a questões importantes, assim, né, enfim, de prejuízos à sua saúde física, mental e emocional. Não vou entrar em detalhes agora, né? Mas, assim, o que esses líderes fazem? Eles não se cuidam, eles não criam essa rotina de autocuidado que eu citei agora, né? Eles só trabalham. E no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, eles acabam priorizando, né? Ou melhor, tomando para si e centralizando, tendo dificuldade de delegar, né? De orientar, de desenvolver as pessoas da sua equipe e ficam muito centralizadores. Então, eles acabam ficando sobrecarregados, né, com muitas tarefas que eles poderiam sim estar delegando para alguém, né, com a devida orientação, com o devido acompanhamento, né, com o devido desenvolvimento, talvez, das habilidades necessárias para que aquela pessoa possa pegar para si a responsabilidade sobre aquela tarefa, mas muitos líderes acabam estafados e esgotados porque não delegam adequadamente, né? Ou tanto quanto deveriam, né? Então ficam sobrecarregados por questões técnicas que já poderiam, né, ter aberto mão delas para ter mais tempo livre para pensar em gerar resultados através da equipe, né? Mais tempo livre para desenvolver a equipe, porque na verdade este é o papel fundamental de um líder, né? O papel fundamental de um líder sempre será desenvolver a sua equipe e gerar a excelência e gerar a alta performance, né? E conquistar os melhores resultados possíveis através da equipe, né? Então ficar numa liderança, né, ainda com muitas responsabilidades, não são operacionais, são estratégicas, é claro, né? Mas que o líder tem que botar muito ainda a mão na massa, né, de parte técnica que ele poderia estar talvez delegando para outras pessoas, né? Se a gente vê que o tempo do líder não está, né, com a sua maior parte voltada, né, para gerir a sua equipe, está com a maior parte ainda voltada para questões que ele tem que sentar e fazer, que dependem do conhecimento técnico dele, somente das habilidades dele, tem um sinal de alerta aí, né? E aí, um outro ponto importante que eu vejo que faz os líderes ficarem também muito esgotados, cansados, né? É o fato de, às vezes, entrarem numa reunião e saírem e irem para outra, né? Quase que emendam uma reunião na outra, 500 mil reuniões por dia, né? E por semana,
e não tem um tempo, né, de intervalo entre uma reunião e outra que possam, não intervalo para, né, só assim, agora vou descansar, né? Esses pequenos intervalos ao longo de um dia também são importantes, né? Às vezes, se a gente fizer algumas respirações profundas, 5 minutinhos, né, se centrar no que é mais importante para mim neste momento, a gente consegue render muito mais do que se a gente ficar atucanado, ruminando coisas do passado ou e se isso, e se aquilo, e se aquele outro do futuro. Ok, mas vamos falar disso num próximo vídeo. Agora, tem líderes que saem de uma reunião e entram na outra e não têm o tempo necessário para implantar as coisas, né? Então, assim, para trabalhar naquilo que foi combinado na reunião e para acompanhar a implantação também das questões que foram tratadas, né, nos comitês estratégicos, nas reuniões estratégicas de diretoria, por exemplo. E isso é muito esgotante para qualquer ser humano, né? Então, tu sair de um assunto importante, entrar em outro e não ver o início, meio e fim, né? Não ver as coisas evoluindo, se concretizando. E aí, um líder estafado, um líder esgotado, um líder que tá com muita carga ainda operacional, ou melhor, né, estratégica, porém técnica, que depende dele colocar a mão na massa para fazer. Ou um líder que fica saindo de uma reunião para outra, vocês acham que ele vai ter, né, em primeiro lugar, tempo, e em segundo lugar, energia, motivação para cumprir a parte mais importante do seu papel de líder, que é estar a serviço do desenvolvimento da sua equipe? A resposta é fácil, né? Não. Não tem como, né, pessoal? Uma pessoa que está saindo de uma reunião e entrando na outra, ter fôlego, ter energia, ter paciência, ter espaço mental, né, para exercer a parte mais importante do seu papel. Bom, então, terceiro ponto super importante, separe um tempo para orientar, desenvolver e acompanhar a sua equipe, né? Se você tiver com coisas técnicas demais, né, pense aí quem na sua equipe você pode começar a preparar essa pessoa para delegar essas questões, né? E se você tiver com aquela agenda totalmente lotada, assim, cheia de reuniões, sai de uma e entra na outra, isso não é produtivo, pessoal. E outro ponto importante é que reuniões muito longas também não são produtivas. Então, menos blá blá blá, né? Vamos ser mais objetivos aqui, né? Qual é o foco dessa reunião, né? Onde é que nós estamos, onde é que nós queremos chegar, quais são as possibilidades, foco na solução, qual é a parte de cada um, né? Quem vai fazer o quê e let's go, vamos lá, né? Sem ficar horas e horas e horas discutindo, né? Porque isso vai esgotando as pessoas. E daqui a pouco as pessoas começam a olhar no relógio e dizer, ai meu Deus, mas olha só tudo que eu tenho para fazer e daqui a pouco ainda tem outra reunião, né? Então, vamos ser mais produtivos, né? Vamos fazer reuniões assim mais curtas, mais objetivas, né? Vamos focar sempre na solução, não ficar lá procurando achar culpados, focando no problema, né? Isso é só desgaste para todos, ok? Então, assim, separe um tempo para orientar, né? Desenvolver, acompanhar cada integrante da sua equipe. Liderança individualizada. Esse é um papel muito importante. E nada mais motivante, né, do que ter alguém para o seu colaborador, né? Nada mais motivador do que ter alguém, do que ter um líder realmente interessado no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Isso é muito legal, né, pessoal? Quando o liderado percebe que o seu líder, ele realmente está ali para lhe apoiar, está ali para lhe ajudar a crescer, né, para lhe ajudar a se desenvolver, para enxergar, né, os seus pontos fortes, os seus pontos a desenvolver e construir aí uma trilha, né, um caminho de crescimento, ok? Bom, outro ponto aqui muito importante é conheça os talentos e os valores centrais da sua equipe. Por quê?
Se eu não souber o que é valor central, o que é mais importante, né, para alguém na minha equipe, vai ser mais difícil, né, de eu ajudar essa pessoa a se direcionar para tarefas, né, para projetos que façam sentido para ela. E se eu não souber quais são os talentos, né, quais são os pontos fortes, em que essa pessoa já é naturalmente boa, e claro que ela pode seguir lapidando esses talentos e transformá-los em pontos fortes, mas o que faz sentido para essa pessoa? Quais são os valores centrais dessa pessoa, né, na minha equipe? E quais são os talentos? No que essa pessoa é boa? O que ela gosta de fazer? O que ela sabe fazer e se sente bem fazendo? Se eu não souber isso enquanto líder, vai ser muito difícil, né, eu direcionar as pessoas, né, os talentos, conforme as necessidades da empresa, né? E aí, quando não dá esse match, as pessoas se desmotivam, porque também nada mais motivador do que a gente conseguir trabalhar naquilo que faz sentido pra gente e naquilo que a gente já é bom, a gente já gosta de fazer, a gente gosta, a gente curte, a gente se dedica porque é legal, né? Então, é muito importante que o líder conheça essas questões, né? Valores centrais e talentos, pontos fortes dos seus liderados, para poder direcionar as tarefas, os projetos conforme, né, estas questões. E aí, a partir desse conhecimento da sua equipe, também fica mais fácil, num processo de desenvolvimento, né, e de liderança individualizada, também fica muito mais fácil de ajudar essas pessoas a criar objetivos de crescimento, né, ajudar realmente cada liderado no seu processo de desenvolvimento, co-construir, né, com cada um o seu plano de carreira, as suas trilhas, né, de desenvolvimento dentro da empresa. Então, são questões aí, algumas questões fundamentais, né? Conhecer talentos e valores centrais e direcionar os talentos, né, conforme o perfil de cada um, e criar realmente objetivos de crescimento, né, um plano de carreira, trilhas de desenvolvimento dentro da empresa, co-construída conforme os talentos e conforme o que faz sentido, o que motiva cada um. Porque todo ser humano, pessoal, gosta e precisa se sentir em movimento, em evolução. Então é muito importante que a sua equipe, as pessoas na sua empresa percebam que tem para onde crescer, tem para onde evoluir, né? Então, se o meu líder é uma pessoa, ou se a minha líder, né, é uma pessoa que está aqui me apoiando, que está interessada no meu crescimento, no meu desenvolvimento, e tem espaço nessa empresa para crescer, concordam que já são vários pontos bem importantes, né, de engajamento, de motivação? Então, vamos lá, vamos continuar. Bom, e aí, quando a gente fala de liderança individualizada, né, não é que a gente não vai nunca reunir a equipe, né, e não dar projeto, e a equipe não vai ter projetos compartilhados. É claro que não, até porque senão não seria uma equipe, né? Então, quando eu falo em liderança individualizada, é justamente da gente poder ajudar, conhecer as pessoas, né, em termos de tudo isso que eu já falei, né, de valores centrais, de pontos fortes, de pontos a desenvolver, ajudar cada um individualmente a se direcionar, né, para as tarefas, para os projetos e criar um caminho, uma trilha, né, de crescimento, de desenvolvimento, de evolução, né, e também ajudar essas pessoas, a partir deste conhecimento, a colocarem esses talentos a serviço, né, dos projetos conjuntos, aprendendo a colaborar, a co-construir, a unir esforços, a unir forças, né, neste trabalho de equipe, né? E aí um pode ir aprendendo a colaborar, a contribuir, a apoiar os outros, né? No que é meu ponto forte, eu posso apoiar porque a Maria, talvez porque seja o ponto fraco dela, e vice-versa. Daqui a pouco eu não sou tão boa em outra coisa que a Maria é muito boa, e ela vai lá e me ajuda, né? Então, o líder pode estimular este autoconhecimento nas pessoas, né? Ele precisa também conhecer a sua equipe e ajudar, né, com que a sua equipe, estimular que a sua equipe se conheça entre si, né, e possa ir se apoiando, colaborando. Bom, então,
quando a gente fala, né, em liderança individualizada, em desenvolvimento individualizado, eu citei lá no início, né, em dar os estímulos corretos conforme a personalidade de cada um. Então, tem uma das metodologias que eu trabalho, que é o Process Communication Model, ou modelo do processo de comunicação. Essa metodologia nos conta que existem 8 necessidades básicas, 8 necessidades psicológicas dos seres humanos, tá? E que todos nós temos todas, mas conforme a nossa personalidade, tem algumas que vão ser mais importantes para nós, né? Então, vão ter pessoas na sua equipe, líder, que vão se motivar mais por questões relativas ao reconhecimento do trabalho, das suas entregas de trabalho, né? E estruturação no tempo. Então, estas pessoas, elas precisam ter uma rotina mais estruturada, mais organizada, mais previsível. Elas vão gostar de trabalhar com planejamento estratégico, de saber, de ter claro quais são as metas deste ano, deste exercício, né? Deste semestre, deste trimestre, deste mês, porque daí elas conseguem se organizar nas suas prioridades, né? Elas vão tender a respeitar muito, né, os prazos, os horários, a serem pontuais e naturalmente vão gostar que façam isso com elas também, porque elas se motivam, né, por esta possibilidade de ter controle sobre a sua agenda, de ter domínio sobre a sua agenda. Isso é algo importante para essas pessoas que têm essa personalidade. E então, né, e o reconhecimento do trabalho diz respeito às entregas de trabalho mais específicas possível, né? Então, a gente dizer não só, Adriana, parabéns, teu trabalho ficou muito legal. Não, o que especificamente que ficou muito legal? Ou por que eu achei que ficou muito bom, né? Quais são os pontos para que essa pessoa consiga reproduzir esse processo de sucesso, né? Tem outras pessoas que vão se motivar mais por questões relativas às suas qualidades enquanto ser humano. Então, essas vão preferir muito mais do que ao invés de eu elogiar, né, como o relatório, a apresentação, né, o protótipo de tal coisa, o design de não sei o que ficou incrível, ao invés disso, elas vão preferir que eu diga, né, que pô, Adriana, que legal, né? Tu é uma pessoa com quem a gente pode contar, tu és leal, tu és verdadeira, tu és uma pessoa super dedicada, né? Muito obrigada, né, por poder, enfim, por a gente estar aqui podendo contar contigo. Eu percebo que tu tá sempre tentando apoiar as outras pessoas, enfim. Quais são as minhas qualidades enquanto ser humano? Eu sou leal, eu sou dedicada, eu sou verdadeira, eu sou amiga, eu sou disponível, assim, em termos de estar, né, sempre procurando ajudar o outro, enfim, né? Quais são as qualidades dela ou dele enquanto ser humano? É isso que vai motivar mais essa pessoa de ouvir, né? E também as suas necessidades sensoriais. Ou seja, né, se a pessoa está confortável no seu ambiente, se ela não está com fome, se ela não está com frio, se ela não está com sede, né, se a temperatura do ar está boa, se tem água, se tem café, se tem um lanchinho, se a decoração é agradável, se o cheiro do ambiente é agradável, se ela está confortável com as suas roupas, com a sua cadeira, né? Tudo que tem a ver com os 5 sentidos, né? Então, quando eu chamo uma pessoa que tem este perfil para conversar, né, primeiro eu vou mostrar que eu me importo com ela enquanto ser humano, né, enquanto pessoa. E aí eu vou perguntar se ela está confortável, né, fica à vontade, senta aqui, por favor, né, enfim, convido para sentar, ofereço uma água, ofereço um café, pergunto se está boa a temperatura do ar, né, pergunto como ela está se sentindo, como é que está a família, enfim, né? Essas pessoas preferem um tratamento mais pessoal. Outras pessoas vão se motivar mais também pelo reconhecimento do trabalho e pelas suas opiniões e convicções. Então, são pessoas que precisam ser ouvidas. Normalmente elas estão sempre compartilhando as suas opiniões, dificilmente elas não se posicionam.
e elas precisam que os outros as ouçam e as respeitem, não necessariamente que concordem com elas, né? Até porque essas pessoas, elas também vão querer saber as opiniões dos outros, né? As convicções, os valores dos outros. E aí não adianta a gente só dizer, sim, claro, amém para tudo, né? Se não for sincero. Então, o ponto não é concordar com todas as opiniões, os valores e as convicções, mas é aprender a ouvir, a acolher, a respeitar, mesmo que eu tenha valores, opiniões, convicções diferentes, né? E isso, na verdade, é um ótimo exercício para todos, que ajuda muito com questões de diversidade, a gente criar uma cultura, né, de acolhimento das diferenças, de somar as diferenças para que a gente possa construir algo melhor para todos, né? Então, se uma pessoa estiver lá expressando as suas opiniões e as suas convicções, respeite, acolha, né? Você não precisa necessariamente concordar, mas você pode ouvir com respeito e com educação. E se você percebe que é algo importante para aquele liderado sempre se colocar, peça a opinião dele ou dela, né? Então, assim, por exemplo, Adriana, eu sei que tu és uma especialista nesse assunto, né? Então, essa é a tua área de conhecimento, é a tua expertise, né? Tu já vieste aí de uma outra empresa, tem toda uma carreira voltada para essa área. O que tu pensa a respeito? Qual é a tua opinião sobre isso? O que tu acha disso? Isso vai ser uma fonte muito legal de motivação, ok? Outras pessoas vão se motivar mais pelo contato lúdico, pelo bom humor, pela leveza, pelas brincadeiras, pela possibilidade de trabalhar num ambiente mais leve, mais descontraído, né? Num ambiente onde elas possam ter liberdade para serem elas mesmas, onde elas possam ter liberdade para se expressar, liberdade principalmente para criar, para usar a sua criatividade, né, e criar soluções inovadoras para problemas antigos, né? Então, por exemplo, a cadeira aqui que eu estou sentada é um objeto a cadeira é um objeto que existe há milênios, mas hoje eu consegui aqui fazer o design de uma cadeira de um jeito que nunca ninguém tinha feito antes, mas, né, o meu líder me deu esta liberdade. Ele não ficou me dizendo exatamente o que eu tinha que fazer, me microgerenciando, ele me deu espaço. Então, essas pessoas, elas vão preferir horários flexíveis, elas vão preferir, né, que não tenha muitos processos, né, claro que alguns processos sempre, né, precisam acontecer para que as coisas fluam, para que as coisas funcionem, né, numa organização. Mas essa pessoa precisa de espaço para poder inovar, para poder usar a sua criatividade, né? Outras pessoas vão se motivar mais pela privacidade. Elas vão precisar de um tempo sozinhas para refletir, para colocar suas ideias em ordem, para pensar sobre cenários, sobre possibilidades, né? E aí não adianta, se eu sei que essa pessoa, ela gosta de ficar sozinha, ela é mais introvertida, não adianta eu forçar ela a estar sempre num ambiente, por exemplo, de atendimento ao cliente, né? Colocar essa pessoa numa posição comercial, colocar essa pessoa numa posição que ela tem que estar sempre atendendo o telefone, sempre em contato, sempre conversando, sempre circulando, né? Bom, se ela tiver um cargo assim, ela vai ter que arranjar na vida pessoal, né, alguns hobbies solitários, chegar em casa e ficar umas 2 horas, né, sozinha, sem falar com ninguém, enfim, para recarregar suas baterias, né? Mas se eu sou um líder atento a essas questões, né, a essas características dos meus liderados, eu posso direcionar, né, essas pessoas de forma diferente, né? Eu posso estimular essas pessoas de forma diferente. Então, se o meu líder percebe que eu sou uma pessoa que produzo bastante quando eu estou sozinha, quando eu não sou interrompida, né, que eu parece que me sinto bem, fico tranquila, né, fico no meu melhor quando tenho alguns momentos de paz,
Então, enquanto líder, ele pode me dizer, olha, Adriana, né? Então, esse aqui é o nosso combinado, eu vou te dar um tempo para refletir sobre isso, para pesquisar sobre isso, e aí então tu faz o relatório, tu faz a apresentação, tu monta o projeto, né, seguindo essas diretrizes, e aí, na quinta-feira, às 14 horas, a gente volta a conversar, ok? E ele me deixa em paz, ele me deixa trabalhar, ele me deixa produzir, porque ele sabe que isso vai ser uma fonte de motivação para mim, certo? E já outras pessoas vão se motivar mais pela questão do desafio constante, né? Da excitação no sentido de adrenalina. O que é isso, Adriana? Adrenalina no trabalho é desafio constante, né? A gente não dá para uma pessoa projetos de longo prazo, onde ela vai demorar muito para ver os resultados, né? Então, esse tipo de pessoa que é mais da ação, que é mais dinâmica, eles gostam de projetos de curto prazo, né? No máximo médio, mas de preferência curto prazo, né? Desafio com recompensa. Então, eles vão se motivar com remuneração variável, né? Eles vão se motivar podendo conquistar novos clientes, abrir mercados, vão se motivar, enfim, né, por ir lá e fazer uma apresentação e converter, né, aquela apresentação numa venda. Enfim, o que eu posso gerar, né, de desafio com resultado, com recompensa, né, de forma mais constante, né, fazendo uma gestão ágil. Diferente daquele outro perfil que eu falei lá no início, que gosta da estruturação no tempo, do planejamento estratégico, esse outro perfil aqui é mais da ação, né? Então a gente vai precisar aqui de desafios, não é de vez em quando, né? No final do ano tem o PPR lá, tem o Programa de Participação dos Resultados e a gente vê se vai sair bônus. Não, não funciona, né? Não adianta. Então essas pessoas elas precisam de um desafio mais constante, né? Então metas de curto prazo com recompensa. Bom, então a gente percebendo, né, o que motiva mais cada um na nossa equipe, a gente pode ir, né, dando os estímulos corretos para cada um, para manter cada um mais motivado e produtivo. Mas, independentemente do perfil de personalidade, algo que sempre será extremamente importante, pessoal, é, como eu tinha falado lá no início, vamos resgatar a empatia, a compaixão. Né? Na verdade, se eu não conseguir, né, ter enquanto líder um mínimo de autoconhecimento, autogestão e não conseguir observar o outro, me colocar no lugar do outro, sentir com o outro, né, ter empatia com o outro, fica difícil a gente perceber tudo isso, né? Felizmente temos treinamentos, temos testagens, temos várias ferramentas e metodologias aí, né, do Process Communication Model, né, do Mindfulness, da neurociência, do coaching, né, várias técnicas, ferramentas, metodologias que eu utilizo, né, para desenvolver inteligência emocional e sistêmica. Então é possível, né, a gente desenvolver sim essas habilidades. Mas a empatia sempre vai ser extremamente importante, né, para um líder perceber todas essas questões no seu liderado, né? E a empatia é o primeiro passo para a compaixão, porque se eu percebo a necessidade do outro, se eu percebo o que o outro está precisando de estímulo para conseguir vir, para conseguir se engajar, para conseguir se motivar, né? Ou percebo o que o outro está realmente precisando neste momento, talvez ele não esteja bem, né? Ele esteja aí desmotivado, ele esteja com problemas. Então, este é o primeiro passo. O segundo passo é eu me perguntar, como posso estar a serviço? E aí, quando eu me coloco a serviço, né? E faço o que eu posso, dou o meu melhor para ajudar o outro na sua necessidade, isso é compaixão. E hoje em dia, né, muito se fala na liderança compassiva. Esta é uma tendência, felizmente, uma tendência mundial, né, um despertar mundial da consciência, né, sobre, né, a liderança, a importância da gente ter empatia e compaixão
no papel de liderança, a importância de liderar com compaixão, né? Por que, pessoal? Por que isso é tão importante, né? Vamos pensar junto aqui. Se vocês, né, se uma pessoa lhe trata bem, é legal contigo, se uma pessoa, né, faz de tudo para te ajudar, para que tu te sintas bem, para que tu evoluas, para que tu cresças, né? Ela se coloca a serviço, ela te apoia, ela te ajuda, ela é legal contigo, qual vai ser a tua tendência? Vai ser legal com ela também, né? Procurar dar o teu melhor para ela também, não é? Então, as relações humanas, pessoal, relacionamento é sistêmico, sempre é via de mão dupla, né? Não é linear, não é estímulo-resposta, né? Eu dou um estímulo que provoca uma resposta, né? E essa resposta não é provocada só pelo meu estímulo, tem um processamento interno, né? Que depende de cada um, né? Tem questões externas de cultura, de ambiente, enfim, também que influenciam nas lentes, né, do processamento de cada indivíduo, e aí vai vir uma resposta, essa resposta, né, vai retroalimentar a nossa relação, vai servir como estímulo para mim, né, e eu vou me retroalimentar, esse é o feedback, né, a gente vai se retroalimentar da resposta do outro, e aí a relação continua. Então, se uma pessoa é legal com você, a tendência é que você tenha vontade de ser mais legal com ela também. Por isso que hoje em dia as empresas cada vez mais buscam, né, serem bons lugares para as pessoas trabalharem, né? Se preocupam com o clima de trabalho, se preocupam em serem um ambiente agradável, um ambiente legal, um ambiente onde as pessoas querem estar, desejam fazer parte, né? E o líder tem um papel muito importante nisso, porque o líder, ele é a marca em ação, né? Ele representa a empresa, ele representa a marca. Então, o líder, ele tem o poder, né, de estabelecer uma cultura que vai estar refletida na máquina, né, que vai estar refletida na marca, perdão, ele tem o poder de passar esta cultura através dos seus próprios valores, através dos seus próprios exemplos, né? Então, o líder, ele pode elevar, né, ou ele pode destruir uma marca. Ele tem essa responsabilidade, né? Os líderes, eles disseminam a cultura pelos seus exemplos. Então, vamos prestar atenção em tudo isso, certo? Então, pessoal, né? Este era o assunto que nós tínhamos para hoje. Quem gostou, né, desse conteúdo, curte, comenta, compartilha. E compartilhe principalmente, né, compartilhem com outros líderes que vocês entendem que esse material pode ajudar, né, trazendo insights, trazendo dicas importantes sobre como motivar a sua equipe. E fiquem comigo, né, para mais dicas, para mais conteúdos importantes desta série Liderando com Inteligência Emocional e Sistêmica, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.